Informação e serviço. Jornal do Meio-Dia. A esculhambação do futebol brasileiro sempre gerou lucros para poucos, prejuízos para muitos e piadas para todos. Virada de mesa para nós é normal. Tabela rasgada para nós é comum. Mas desta vez ultrapassaram todos os recordes até então estipulados. Transformaram a piada em verdade. Porque sempre se disse que um dia a bagunça dos dirigentes do futebol faria chegar a data em que, na própria data da final de um campeonato importante, ninguém iria saber o horário do jogo. Pois essa data chegou. Essa data é hoje. Aliás, a polícia está chegando agora 12:30. Os torcedores também já estão chegando. A Rádio Bandeirantes já chegou. Nós estamos aqui, no estádio do Morumbi, em São Paulo, esperando pela festa da final do Campeonato Brasileiro. Uma festa que ainda não tem hora para começar. Mas deveria ter. Deveria ser depois do trabalho, porque futebol é diversão para quem paga para vê-lo. Deveria ser depois da melhoria do trânsito na maior cidade do país. Deveria ser depois do jantar, para que o telespectador pudesse aproveitar também. Deveria ser depois da novela, como aliás sempre foi durante a semana. Mas por que não é mais? Será que a novela não é mais a mesma? A quem interessa mudar? Por que transformar a vida do paulistano num filme de terror? Será que é por causa do filme? A Rádio Bandeirantes é contrária à realização do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro aqui no Morumbi às 16h em um dia de semana, porque acha que o paulistano já sofre demais no trânsito e deve ser respeitado no seu interesse de assistir a partida e também de circular pela cidade. Mas mesmo sendo contra, a Rádio Bandeirantes está aqui, esperando pelo jogo. Vai que ele começa às 16h. Vai que, de novo, desrespeitam você, torcedor. Eduardo Castro, também companheiro do Jornal do Meio-Dia, hoje está no estádio do Morumbi, palco da decisão. Alô, Eduardo, as suas informações. Qual é o quadro aí no Morumbi agora, Eduardo? Um quadro vazio, Anderson Afonso, porque os torcedores ainda não entraram. A Polícia Militar, segundo informações do comando do policiamento, deve chegar por volta de 12h30 aqui ao estádio do Morumbi. E mesmo se o jogo fosse às 4h, ou se for às 4h, não dá nem para falar com verbo no período absolutamente correto, no tempo absolutamente correto, chegaria também nesse horário, 12:30. A expectativa ainda quanto à confirmação do horário do jogo. Daqui a pouco o repórter Alex Miller vai nos trazer o detalhe direto do Tribunal da Federação Paulista de Futebol. Mas por enquanto nós vamos falar do estádio do Morumbi, das imediações aqui do palco da final. Sabe-se lá quando ela acontece, mas tem gente chegando, não, Sérgio Patrick? Tem Eduardo Castro aqui no estádio do Morumbi. A movimentação nos arredores é muito grande e também no lado interno aqui do estádio do Morumbi a gente já pode observar a confusão provocada por essa possível mudança de horário da partida. Temos aqui o companheiro Carlos Antônio da Rádio Difusora de Goiânia, repórter da Rádio Difusora. Tem voo marcado para as 9h, né? O jogo 4h, você voltaria para Goiânia às 9h. Agora está perdido, não sabe o que fazer. Estou preso à necessidade dessa informação da confirmação aí, porque meu voo está marcado para as 21h e eu não sei se já consigo lá junto a liberação ou a transferência para amanhã ou se mantém esse horário das 21h. Tem que aguardar, né? No tempo que está trabalhando aqui, não pode nem ficar ligando, nem ir ao aeroporto para mudar isso. Não, tem que aguardar aqui. De repente, se passar para a noite, aí eu dou um jeito aqui de ligar, de confirmar lá a transferência para amanhã, mas eu tenho primeiro que saber o horário do jogo. Tá certo, obrigado ao Carlos Antônio. Isso para se ter uma ideia da confusão causada. Do lado de fora, os torcedores também aguardam. Muitos já chegaram faz tempo, estão aqui sob o sol aguardando. Pode ser que tenham que esperar até 9h, 9h40 da noite para entrar no estádio para assistirem a partida final do Campeonato Brasileiro. As barracas também montadas, tudo pronto. A expectativa muito grande para um dia de decisão em que sempre, claro, a estrutura é montada, todo o pessoal que trabalha aí também, que chega para acompanhar a partida, chega muito cedo, chega muito antes. Por isso, nesse momento, nós já temos muita movimentação
tanto do lado de fora como do lado de dentro do estádio do Morumbi. Mas até agora não se sabe a que horas o jogo começa. O Sérgio Patrick falou do sol, que sol aqui no estádio do Morumbi. A concentração do Corinthians agora, lá está o repórter Leandro Quesada, para as 4 ou para as 9 a preparação, Quesada? Oi, Eduardo, boa pergunta essa, mas ninguém sabe responder aqui na concentração do Corinthians. O que a gente pode dizer, Castro, é que o Corinthians trabalha com 2 programações para jogar às 4 horas da tarde. Daqui a pouco os jogadores começam a almoçar, a preleção por volta das 2 horas e logo depois a saída aqui da concentração em direção ao estádio Cícero Pompeu de Toledo. E a outra programação, caso o jogo seja confirmado, para depois das 9 horas da noite desta quarta-feira. Indefinição que já começa a irritar alguns componentes da delegação corintiana. O Corinthians que hoje tenta o bicampeonato consecutivo. Em relação ao time, deixando de lado as trapalhadas desses cartolas da CBF, em relação ao time, Fred Rincon vai no meio de campo, Gilmar fica no banco de reservas e Fernando Baiano vai ocupar a vaga de Luizão. O artilheiro do Corinthians está fora da grande final do Campeonato Brasileiro. Castro. O Atlético Mineiro está baseado no jogo às 16 horas. Toda a programação está sendo feita para a partida acontecer no período da tarde, embora os jogadores prefiram que o jogo aconteça à noite. Eu conversei agora há pouco com o capitão da equipe Galo e ele explica como o grupo está vivendo esta indefinição. É complicado porque você tem que se preparar psicologicamente, a alimentação é diferente também, então seria importante que a gente soubesse logo, né? Você prefere qual horário? Eu prefiro a noite. Sem dúvida a noite é mais agradável, porque está fazendo muito calor aqui. Acho que até para o espetáculo seria melhor à noite. Mesmo com toda essa preparação do Atlético para o jogo às 4 horas, você acha que a noite é melhor? Eu acho que a noite é melhor. E o jogador ficou como com toda essa situação? Como é que vocês viveram as últimas horas aqui na concentração, esperando uma definição? Preparando para as 4 horas. Se não for, a gente tem mais tempo para até descansar um pouco mais. Galo, capitão do Atlético Mineiro, o time não terá Marques contundido, Lincoln deverá ser o seu substituto. Acha-se, acredita-se, espera-se para 1 hora da tarde, a partir daí, a definição do horário da partida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda não se pronunciou se às 4 pode acontecer ou se só a partir das 9. Chegou o momento. Bandeirantes, na hora da decisão. A partir de agora, você tem a mais completa cobertura da partida final do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes, a opinião que realmente conta e os fatos que podem definir o título em primeira mão para você. Local: Morumbi. Confronto: Corinthians e Atlético Mineiro. Bandeirantes, na hora da decisão. Agora, por exemplo, ainda temos muito calor na capital paulista. Congonhas registra 30 graus. A queda da temperatura vai se processar levemente até o 20, 19 graus. Boa notícia para o torcedor, que já vai em grande número ao estádio Cícero Pompeu de Toledo, portões abertos. As informações de Valdo Santana. 18 horas mais 7 minutos, ao vivo da Confederação Brasileira de Futebol. O presidente Ricardo Teixeira teve uma reunião com o representante do Clube dos 13, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, a CBF, Clube dos 13, uma emissora de TV, vão entrar com a ação de perdas e danos contra a Prefeitura de São Paulo, devido à mudança no horário do jogo, a decisão do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro, às 21 horas e 40 minutos. O porta-voz dessa reunião foi o presidente da Federação de Futebol do Rio, o Eduardo Viana, que fala aqui na Rede Bandeirantes. A Prefeitura de São Paulo vai ter que pagar uma dupla indenização à CBF, à Rede Globo Televisão, a todo mundo. E tem contratos internacionais que estão rompidos aí, que não poderão ser cumpridos. E eu não vejo por que essa mania de querer aparecer de qualquer maneira para quem pretende ser autoridades judiciais. Aí, portanto, a presença do presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Eduardo Viana, depois da reunião com o Ricardo Teixeira, representante do Clube dos 13, e confirmando Clube dos 13 CBF entrando com ação de perdas e danos contra a Prefeitura de São Paulo, devido à mudança no horário da decisão do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Atlético Mineiro, 21 horas e 40 minutos no Morumbi. Direto do Rio de Janeiro, Valdo Santana, Rede Bandeirantes de Rádio. Surge uma informação aqui na concentração do Atlético.
Atlético, mesmo na base do sacrifício, ainda em recuperação de um estiramento muscular, Marques poderá ser a novidade do Galo na decisão do Campeonato Brasileiro. O jogador segue daqui a pouco com a delegação do Atlético para o estádio do Morumbi, realiza um teste, vai bater na bola com sua perna esquerda. Se não sentir dores, mesmo não estando bem fisicamente, poderá ser utilizado pelo técnico Humberto Ramos desde o início da partida. Essa é a última que morre. O atacante Luizão está concentrado com os jogadores aqui em um hotel na região da Paulista e existe uma possibilidade ainda que remota do atleta logo mais defender as cores do Corinthians na partida contra o Atlético Mineiro na decisão do campeonato, que acontece às 9h40 no estádio do Morumbi. A palavra oficial dos dirigentes corintianos é que eles estão tentando ainda encontrar uma maneira de fazer com que Luizão seja liberado para enfrentar os mineiros hoje à noite. Vale lembrar que Luizão foi expulso no último jogo realizado no Morumbi na vitória corintiana. De qualquer forma, ele ficaria de fora da partida, já que recebeu o 5º cartão amarelo. Com a expulsão, encontrou-se uma maneira de tentar na justiça a liberação do jogador. Por enquanto, a diretoria continua tentando e, como disse no início do nosso destaque, a esperança é a última que morre. O repórter Eduardo Afonso levou ao ouvinte da Bandeirantes em primeira mão a informação de que o jogo seria às 21h40 com o presidente do Atlético Mineiro, Nélio Brant. Vem aí a jornada esportiva Bandeirantes, via Bandesat para todo o Brasil. Bom jogo, boa decisão, Corinthians e Atlético, aqui na Bandeirantes, muito mais emoção para você. Comunicando para transformar. Jornalismo com responsabilidade. Rádio Bandeirantes. Rotomassa informa. Em instantes, começa a jornada esportiva com a cobertura de mais um jogão de bola. Motomassa da Votorantim, a preferida dos craques. Rede Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui você fica com a melhor transmissão de futebol. Em nome de Bradesco, o jeito mais fácil do brasileiro usar banco. Bradesco, sempre à frente. Faróis PBE, anos-luz à frente. Estomazil, quando você exagerar um pouquinho, tome um Estomazilzinho. Conhaque Presidente, peça um Presidente e bola pra frente. Presidente, o conhaque do Brasil. Forte Elite, tubos e conexões em PVC, feitos para durar. E Kaiser, a cerveja nota 10. Jornada Esportiva Bandeirantes. Que surge neste momento, embora não oficial, é de que Luizão não vai defender o Corinthians na final do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, claro, Valdo Santana, que está acompanhando o caso do Rio de Janeiro, vai trazer a informação oficial. Se o Luizão não jogar, Fernando Baiano, artilheiro do Corinthians na Libertadores da América, joga ao lado de Edilson no ataque corintiano. O Rincon colombiano, recuperado de contusão, está confirmado no time. O Corinthians daqui a pouco
pouquinho estará chegando ao palco da decisão, o estádio do Morumbi. Guardando a chegada das equipes, as duas delegações já deixaram os respectivos hotéis. A Polícia Militar vai tentar retardar a chegada do Atlético, fazer com que o Corinthians embarque antes, para que a torcida se dissipe, para que a torcida deixe a entrada do Morumbi. E problemas como os ocorridos nas últimas semanas, nos últimos jogos contra os adversários do Corinthians, não se repitam. A torcida esperou o dia inteiro para o horário do jogo, para o jogo chegar mais perto da terceira decisão do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians, uma grande movimentação agora nos arredores do estádio do Morumbi. O trânsito está parado por causa do grande número de torcedores corintianos. Chegamos, Corinthians. O Atlético saiu primeiro, mas foi desviado no caminho a fim de que a torcida recepcionasse primeiro o time do Corinthians. O mosqueteiro acaba de chegar à praça Roberto Gomes Pedrosa. Muitos fogos, dois policiais feridos acabam de passar aqui pela reportagem da Bandeirantes, levados rapidamente para dentro do estádio. E o ônibus está chegando. O ônibus do Esporte Clube Corinthians Paulista acaba de entrar. A torcida faz uma festa aqui perto da entrada. O mosqueteiro 4 já está lá dentro. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, um pelotão de jornalistas acompanhando a saída dos jogadores do Corinthians, a chegada, com certeza vai ser tumultuada. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva, doutor Sérgio Luiz Leite, com relação ao Luizão, vai jogar pelo Corinthians ou não joga pelo Corinthians, doutor? Bom, segundo o âmbito da Justiça Desportiva, o atleta não tem condição de jogo, porque a cautelar que foi ajuizada não tem possibilidade de deferimento. Doutor, o que pedia essa cautelar? Qual era o argumento do Corinthians que o senhor indeferiu? O argumento é que, não tendo sido o atleta julgado, e que se ele fosse julgado ele pegaria uma pena de 2 a 6 jogos, e portanto que ensejaria o efeito suspensivo, eles entraram com a medida liminar para tentar que o atleta pudesse jogar. Só que tem uma portaria do MEC que ainda está em vigor, que é uma portaria de 84, que impede a concessão de liminar em caso de expulsão. Daí porque eu indeferi o pedido. E a delegação já está sendo informada pela reportagem da Rádio Bandeirantes que Luizão não vai jogar. Luizão, fora da decisão, Luizão. Não deu. Não sei. É o Luizão chegando. É impressionante. Não tem chance nenhuma de fazer nenhum tipo de pergunta. O Luizão recebeu a informação, fez cara feia. Será que o Luizão acreditava mesmo que teria alguma chance de jogar a final? Luizão fora, Fernando Baiano no time. É a chegada do Corinthians. Deixa eu pegar a palavra aqui do presidente Alberto Alivo. Vamos lá, vamos pra luta. Presidente fora. Presidente Luizão fora, presidente. Confirmado, tranquilo. Você esperava por isso? Eu nem tô sabendo disso. Essa fora. A informação chegou com o Sérgio Sveiter agora lá do Rio de Janeiro, Luizão fora. Melhor assim. Vamos ganhar. Será que o futebol brasileiro será moralizado a partir disso, não? Ou será que ano que vem, pelo menos é um exemplo que estamos dando. Para informar quando da chegada do time do Corinthians, nós rapidamente temos a informação de passagem. 2 policiais militares foram feridos por disparos de rojões. Foram atingidos gravemente, os 2 com escoriações foram levados rapidamente para o posto médico aqui do estádio do Morumbi. Quer dizer, não tem jeito, não há como. A Polícia Militar foi lá para o meio da rua para fazer com que os torcedores não agredissem ninguém. E mesmo comemorando a chegada do Corinthians, incentivando os jogadores à chegada do estádio, levaram bomba na cabeça. O ônibus do Atlético nesse instante acaba de apontar na Giovanni Grom, que já ingressou aqui na Praça Roberto Gomes Pedrosa. Vem escoltado também por batedores da Polícia Militar, e os homens da PM esvaziaram a Praça Roberto Gomes Pedrosa. Chegando o ônibus do Atlético, já à porta do estádio do Morumbi. Prepare-se, Eduardo Afonso. Garrafas, copos de cerveja vão em direção aos ônibus do time do Atlético, mas nada de mais grave aconteceu. O time que chega escondido praticamente dentro do ônibus, todas as janelas cobertas com as cortinas. Chegou o Atlético Mineiro. São 2
2 ônibus, o primeiro com a delegação entrou, o segundo com dirigentes e alguns torcedores especiais ficou do lado de fora e um pedaço do portão é aberto para que essas pessoas saiam rapidamente do ônibus e ingressem aqui no lado interno do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Agora também, da mesma forma do que aconteceu com o Corinthians, é feito um cordão de isolamento. Alguns seguranças contratados, além dos seguranças do próprio Atlético. No primeiro banco está o presidente Nélio Brandt, que confirmou a Bandeirantes em primeira mão à 1 da tarde que o jogo seria às 21h40, e um pouco mais atrás está o técnico Humberto Ramos. Marques, vai jogar? Vai depender de um teste? E o Marques rapidamente é puxado por... Se ele falar mais alguma coisa aqui, jogador da equipe... amparado, chega amparado, não sei não, mancando, puxando a perna esquerda. Marques não vai jogar, não sei que é um ator, né? Chegou mancando, puxando a perna, dificilmente vai jogar o Marques. Marcelinho vem pra bola, a cobrança é boa, cruzamento é normal, pelo menos Bandeirantes na decisão ao lado do Timão. Aqui a melhor cobertura da final do Campeonato Brasileiro.